Oi, pessoal. Tantas coisas acontecendo e eu queria fazer um videozinho rapidinho aqui. A estrutura das famílias tem mudado, né? Nós não temos como negar. Seja qual for a formação da família, o que de verdade importa é que as crianças continuem sendo amados e se sentindo pertencentes a algum lugar. O que a gente vem percebendo, né? Que nesse lugar que eles se sintam pertencentes, haja segurança, conforto emocional, recursos financeiros aí para suprir o básico, para garantir, né, suprir as necessidades básicas de cada criança, de cada filho. É interessante que quando eu converso com as avós, elas sempre me contam assim que elas não tinham muitos recursos financeiros e que hoje elas percebem que deveriam ter sido mais pacientes, carinhosas e brincado mais com os seus filhos, que no caso seríamos hoje nós, os pais. Então, a exigência da época era sobre ter mais dinheiro para oferecer o melhor. E a gente foi tendo os recursos emocionais um pouco deixados de lado. As consequências disso continuam e a gente também muitas vezes nos sentimos sem recursos emocionais para oferecer para os nossos filhos. Há uma demanda de trabalho, há uma demanda de situações do dia a dia, do cotidiano, das nossas coisas sociais, e os filhos vão sendo deixados de lado no quesito emocional, no quesito ali de ninho, de colo, de pertencimento. Então, hoje nós temos o que elas entendiam como melhor, né? E a gente continua buscando esses mesmos recursos: zelo, cuidado, proteção, paciência, lazer com as crianças. E a gente tem que lembrar que uma rede de adultos afetuosos pode entregar para sua criança mais criatividade, mais segurança, coisas mais variadas para as crianças. A gente tem ficado muito solos, né? A gente não tem visto as crianças se aproximarem de adultos mais carinhosos, responsáveis, que ajude a gente a estar junto com os nossos filhos e compartilhar coisas boas. As dificuldades que eu tenho pode ser que um amigo, um parente, alguém próximo a mim tenha mais facilidade para ensinar isso para a criança. A gente tem ficado muito recolhido, muito solitários ali dentro do nosso núcleo familiar. E quando as crianças não estão conosco, elas estão em telas. Elas não conseguem interagir com outra criança que seja desconhecida, digamos assim, que não seja ali do seu meio, né? E aí que eu digo que é fácil para você ser carinhoso, ser afetuoso, manter uma relação de diálogo sem críticas, sem xingamentos, sem acusações? Como que tá isso? Tá sendo fácil? Você, enquanto pai e mãe, tem esses recursos emocionais para dispor dentro da sua família, dentro ali das coisas da sua convivência? Nós precisamos dedicar um tempo que para nós, enquanto julgamento, pode parecer difícil, para ouvir as nossas crianças, ouvir os nossos filhos, enxergá-las como elas são, brincar com os filhos ali numa situação de harmonia, mas dentro do universo deles, entendendo como funciona aquele entendimento a respeito daquilo que eles estão vivenciando, experienciando, trabalhando, sem ficar dando as nossas sugestões, as nossas vontades naquilo. Percebe? A gente precisa entender o funcionamento para que a gente possa ajudá-los a devagarinho e, se preciso for, irem melhorando. Como é importante isso, como é importante desenvolver uma amizade com eles. E como que é desenvolver uma amizade? É a gente falar de assuntos que todos gostam,
É curtir as mesmas músicas? Ou se não curtir, pelo menos estar disposto a ouvir com o outro? Levar as coisas mais no bom humor? E por que não? Né? Já tá numa fase às vezes tão difícil, e fazendo tudo isso a gente vai desenvolvendo uma atividade rica e terapêutica. Isso vai trazendo benefícios para a família inteira. Uma outra coisa que eu queria colocar é a rotina diária. São os horários, são os termos, as coisas que são ali do cotidiano, mas com uma coisa certa, uma coisa assim definida, que traz conforto, que traz estabilidade, que traz equilíbrio. As crianças precisam de rotina, elas se sentem seguras, elas se sentem confortáveis, elas sabem o que vai acontecer. Então, no dia tal, como que aquilo funciona? A gente precisa levar isso em consideração. Em tempos de desestabilização, de desarmonia, de insegurança, saber quem me busca, saber que horário que eu tenho que estar lá, me arrumar e me antecipar antes, coisas assim vai ajudando na segurança e confiança da criança no próprio meio. As crianças elas precisam sentir na gente a confiança que elas precisam. E elas também precisam acreditar em si mesmas e na maneira como elas veem as coisas para elas poderem agir. E aí que é importante, porque quando a gente ensina que elas podem escolher e que cada escolha tem a sua consequência, elas vão se tornando seguras de si. Nós precisamos acreditar nas crianças, nos nossos filhos, nos jovens e nas suas boas intenções. Se isso não está acontecendo, nós não estamos fazendo a nossa parte direito. Está faltando recursos nossos para que nós possamos enchê-los desses recursos. Depois que nós conseguimos convencê-las de que, sem sombra de dúvidas, é o que sentimos, nós acreditamos nelas, elas farão o resto. Porque elas sempre vão saber para onde voltar. Porque elas podem voltar. Família é colo. Família é ninho. Como está sendo aí para você? Tem segurança? Tem estabilidade? Tem equilíbrio? Tem harmonia? Tem recursos suficientes? Vamos pensar nisso? Se precisar, eu tô por aqui.